Oh Deus, Tu é bom demais. Estamos ao vivo. Glória a Deus! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Graça e paz, queridos. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, porque você é especial. Grandes são as maravilhas de Deus em seu favor, meu querido. Aleluias! Bendito seja o nome do Rei, bendito seja o nome daquele que vive eternamente. Aleluias. Seja muito bem-vindo. Separe esse momento para adorar a Deus. Separe esse momento para falar com o Pai. Aproveite a oportunidade para falar com Deus. Nós estamos mais uma vez, 22 horas e 5 minutos. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua vida de uma forma tremenda. Aleluias. Grandes são os mistérios de Deus. Compartilhe essa live, seja bem-vindo. Permita Deus abençoar a sua vida, a sua casa. Compartilhe esta palavra. Louvado seja Deus. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Você é raro, você é especial. Pense nisso, porque o Senhor é quem tem te abençoado. É Ele que tem te dado vitória. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Nós vamos diminuir aqui o som um pouquinho, para nós já estarmos aqui meditando na palavra de Deus, nesta noite, em nome de Jesus, amém? Eu creio na provisão de Deus, eu creio no poder de Deus sobre a tua vida, porque Ele é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade e compartilhar algo que Deus colocou em nosso coração, né? Nessa tarde, para nós estarmos aqui meditando na palavra de Deus, né? Eu gostaria de convidar você para fazer a leitura da palavra juntamente comigo, né? Se encontra, né, na carta do apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Nós vamos estar aqui colocando para os irmãos, diz aí a palavra de Deus nesta noite em nome de Jesus. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Deixa a gente ampliar um pouquinho aqui a nossa imagem. Só um minutinho. Aí. Deixa nós ampliarmos um pouquinho aqui, porque ficou pequenininho. Aí sim. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa,
como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Né? Esse é o propósito de Deus para com a sua vida, para com a nossa vida. Né? Muitas vezes a gente ouve dizer, né, que as pessoas às vezes comentando, né, parece que Jesus está demorando tanto a voltar, parece que ele, né, eu ouço desde pequeno que ele vai voltar e a gente nunca viveu isso, né? E é uma coisa tão estranha, porque as pessoas tão antigas já falavam dessa volta e isso ainda não aconteceu. Será que isso não é mais um conto do que uma realidade? Pois é, querido. A Bíblia diz aí e explica, como nós já colocamos hoje à tarde, né? Se você aguarda a vinda do Senhor, nós colocamos aí para os irmãos, né? Seria importante você participar nessa noite. Por que que Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja? Por que que ele ainda não retornou para ir buscar o seu povo? Olha o que diz na palavra de Deus. Ele não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Né? Então tem duas condições aí que nós já vamos falar aqui, mas não vamos entrar muito em detalhe. Ele é longânimo, ou seja, ele é paciente, e essa paciência misturada com amor, não querendo que nenhum pereça. Por quê? Porque existem muitas pessoas ainda para conhecerem a verdade do Evangelho, de uma nova aliança. Por isso o Senhor aí está, né, aguardando o momento certo para que tudo aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria fazer menção de uma coisa importante aqui nessa noite, sobre a questão da palavra promessa, né? A Bíblia diz que o Senhor não retarda o Senhor a sua promessa. E onde, né, que a Bíblia fala uma das primeiras vezes, né, ou a primeira vez que o Senhor fala sobre promessa, além do Éden, né? Diz a Bíblia, Romanos 4:13, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência, né, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, mas sim mediante a justiça da fé. Então nós entendemos, né, dentro da palavra de Deus, eu não coloquei no quadro para os irmãos, mas já vou colocar um outro texto, né? A Bíblia deixa claro o quê? Que não foi mediante a lei que Deus fez a promessa a Abraão, né? Então nós vemos o que está ligado a essa promessa, né? Mediante a fé. A promessa está ligada à fé. Nós podemos observar aí que essa menção da palavra a Abraão está correlacionada com a fé. Então, quando a Bíblia fala da promessa, não retarda o Senhor a sua promessa, não adianta muitas pessoas estarem esperando que alguma coisa vá acontecer e não ter fé que isso vai acontecer, né? Então, quando Deus fala da sua volta, fala sobre, né, a questão de levar um povo a estar com Ele, isso está relacionado à fé, à convivência com Ele. Por isso Ele espera que todos creem. Por isso Ele não tarda, né? Ele não é tardio, né? Ele tem o tempo certo para que todas as coisas aconteçam. Então Deus faz essa união, né, da promessa dele junto com a fé. Então que você não perca a fé. Né? Não importa o tempo que você esteja vivendo, não importa a época que você esteja vivendo, creia numa coisa: Deus tem o momento certo, né, para trazer a fé certa, né, no teu coração, para que você creia que os milagres dele estão, né, à disposição, né, para a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Quando você ouvir dizer que as coisas ainda não aconteceram, mas se isso fosse verdade, Cristo já tinha voltado para buscar a sua igreja,
Nada disso, nada disso. Né? Deus deixa bem claro que Ele é longânimo para que ninguém se perca. Esse é o desejo do Pai para a sua vida. Outro sim, né? Eu quero trazer algo da parte de Deus para vocês também, dentro da palavra que nós estamos, né, falando, né, a respeito de tudo aquilo que Deus, é o desejo dele, né, fazer com que todos nós venhamos a alcançar, né, o arrependimento, ou que nós venhamos a voltar os nossos olhos, contemplar aquilo que Cristo de verdade é e fez por nós. Né? Nós vemos nas Escrituras a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, né? A carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 16, nós estaremos fazendo, né, esta leitura junto com os irmãos. Deixa eu ver se eu consigo colocar toda aqui no quadro, né? Vamos ter que diminuir um pouquinho aqui. 12, olha aí, dentro da palavra de Deus, de 12 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Vamos todos, né, acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: não que eu tenha já recebido, né, ou tenha já obtido a perfeição, nós já vamos citar algumas coisas, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, de se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Na palavra de Deus diz isso. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Por que às vezes as pessoas ficam presas a muita coisa, como diz a palavra de Deus, né? Ele espera que todos alcancem, né, o arrependimento. Por quê? Porque a nossa mente é um campo de batalha, é bombardeado. A palavra de Deus diz que nós nascemos de novo, mas o que nasce de novo, querido, não é a nossa alma, o que nasce de novo é o nosso espírito. Então a nossa mente, ela ainda continua sendo bombardeada, né? O adversário tenta alimentar a nossa vida, trazendo uma série de dificuldades, uma série de problemas, para que as pessoas não consigam crer nas promessas do Pai. Então ele espera que eu e você venhamos a alcançar essas promessas. Por isso ele aguarda, ansioso, que você e eu venhamos a alcançar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Louvado seja Deus. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz, né, dentro da palavra. Ele diz: não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição. Ou seja, o que diz essa palavra? Que eu tenha chegado ao fim, né? Porque você vai encontrar essa palavra perfeição, parece que há algo contraditório na palavra, mas não é, né? Essa primeira parte fala, não que ele, né, já tenha alcançado, obtido a perfeição, ou seja, que tenha chego ao fim, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado. Jesus o conquistou, né? E ele disse assim: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, aprendido tudo aquilo que é necessário. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Tem pessoas que são expert em viver do passado. Tem pessoas que são expert em viver de coisas difíceis, de argumentos ruins, né, de coisas que ouvem, né? Hoje, particularmente nos dias de hoje, o quanto se ouve sobre doença e morte, pandemia, né? Todos os jornais, todos os dias, o adversário se alimenta, irmãos. Olha o que... Vamos voltar um pouquinho, você vê de que o diabo se alimenta. Vamos lá. Eu não estava escrito aqui não, mas eu vou trazer para você aqui rapidinho. A Bíblia diz que quando Adão pecou, né, ele chegou para a mulher e disse: mulher, né, ó, Senhor, foi a mulher que tu me deu, tal, aquela, você já conhece a história, né?
E Deus vai para Adão e diz: olha, Adão, por causa do teu pecado, maldita é a terra. Né? Você vai comer com dificuldade, aquela coisa toda, vai nascer espinhos, a terra vai custar dar seu fruto e por aí vai. Mulher, agora, né, você terá dores, serão aumentadas as suas dores de parto, o desejo será para o teu marido. E o que ele diz para a serpente? Ele diz: você vai comer do quê? Do pó da terra. Guarda isso, você vai comer do pó da terra. O homem foi feito do quê, irmão? O homem foi feito do quê, irmão? O homem foi feito do pó da terra. Então Deus estava dizendo ali que a serpente iria se alimentar do pó da terra, ou do homem. De que forma que essa serpente, que agora em Apocalipse já é um dragão, ou seja, já cresceu, que tem se alimentado? Se alimenta daquilo que sai da boca do homem, muito especialmente daquilo que o homem sente, daquilo que o homem externa. Ou seja, hoje o que mais nós temos visto são pessoas externando o medo. As pessoas externando o medo. E quando a gente externa o medo, eu não, mas quando as pessoas externam o medo, também não é o teu caso, espero que não, né? O que acontece? Você alimenta o dragão, porque o dragão vive, o diabo vive do alimento do medo, ele se alimenta do medo do homem. Por isso que há essa pandemia do inferno causada por Satanás, porque não tem o dedo de Deus aí. Às vezes a gente ouve as pessoas, é porque Deus permitiu. Irmão, já falei isso e torno a dizer, Deus permitiu isso lá no Éden. Lá Deus deu para o homem domínio da terra. Agora o que está acontecendo aqui é o homem dando governo para Satanás. Então o que está acontecendo é que o diabo está se alimentando do medo. E quando a pessoa tem medo, a Bíblia diz que ela está duvidando do amor de Deus. 1 João 4,10. Ela está duvidando, porque o amor de Deus, ele aperfeiçoa, né? Ele é aperfeiçoado em nós, né? Quando nós não temos medo, porque ele lança fora o medo. Quando nós temos medo, esse amor, quando nós temos medo, né, o diabo é alimentado, por isso que ele está provocando isso de uma forma mundial. Ele está preparando o cenário dele para que ele possa vir e governar, querido. Então guarde isso no teu coração. Então o apóstolo Paulo, voltando aqui para Filipenses, né, quando nós tínhamos colocado, ele disse: eu não tenho aprendido tudo o que é necessário. Aí ele diz algo que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz aqui: todos, pois, que somos perfeitos. Olha ele falando da perfeição. Lá em cima ele diz que não é perfeito. E agora ele diz que é perfeito. Você vai, mas isso aqui é uma contradição. Não. Aqui diz: todos que somos adultos, tenhamos este sentimento, que porventura alguém pensa de outra forma, Deus vos esclarecerá. Então, o que diz a Bíblia? Andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Por isso que você vai ver pessoas que não alcançaram muito em Deus, estão vivendo apavorados. Né? Deus quer que você, como diz o texto da palavra de Deus, alcance, né, a promessa dele. Né? Mesmo que muitas pessoas julguem demorada, mas é porque Deus quer que você chegue ao arrependimento. Não arrependimento de pecado somente, não é isso não. Nós não estamos aqui para dizer arrependimento de pecado, porque o pecado Cristo já levou. Quando eu creio, eu estou crescendo, eu sou um adulto e Deus vai transformando a nossa vida. Não é só por isso. Eu quero trazer para você aqui a questão de que você precisa ser adulto para comer coisas de adulto, para usufruir das coisas de adulto. E a Bíblia diz que enquanto eu vivo debaixo da lei, eu estou debaixo do tutor. O tutor, eu sou uma criança ainda. Então Deus te chama para ser adulto, para que se alimente de coisa de adulto. É por isso que ele diz aqui na palavra de Deus, para que ninguém pereça, para que ninguém morra. Peça a Deus nessa noite: Senhor, esclarece no meu coração aquilo que tu tens para fazer, para que eu possa vivenciar as tuas maravilhas, para que alcance, Senhor, as tuas maravilhas, o teu poder sobre a minha vida, para que alcance, né, as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, e alcance, né, o teu poder, as tuas maravilhas, né, as grandes coisas que Deus tem para mim e para você. Mas para isso, querido, nós precisamos entender que nós fomos chamados não para ter medo, não para viver no medo,
nós fomos chamados para viver conscientes de que Deus que tem nos guardado. Então guarde esta palavra no teu coração, mesmo que alguém julgue tardio, mesmo que alguém diga, isso não vai acontecer não, isso é conversa. Deus está dando o tempo certo para que eu e você possamos, alcançar um coração adulto e assim participar do reino dele na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Espírito de Deus se manifeste sobre você. Vamos orar nesse momento? Em nome de Jesus? Vamos falar com o papai nessa hora? Para a glória de Deus. Então convido você a estar orando e falando com Deus. Pai, em nome de Jesus, manifesta aqui, Senhor, o teu poder e a tua glória. Manifesta aqui, Senhor, a tua graça. E que teus filhos possam alcançar um coração, Senhor, pleno, um coração cheio da tua graça. Um coração, Senhor, adulto, Senhor, maduro, um coração, Senhor, meu Deus, ó Pai, aonde possam crer agora no milagre. Mesmo que as pessoas andam de um lado para o outro, apavoradas, na dúvida, deixando de crer, Senhor, deixando de crer naquilo que Tu tens para realizar em favor da Tua igreja, os sinais estão mostrando isso. Hoje, mais do que nunca, o adversário tem provocado medo na humanidade, e tem encontrado muitos corações de crianças, pessoas despreparadas para ouvir a verdade e ficam perdidas sem saber o que fazer. Pai, em nome de Jesus, acrescenta a fé dos teus filhos agora, acrescenta a fé dos teus filhos nessa hora, Senhor, para que eles possam crer no milagre agora sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a tua casa, Deus está entrando com providência naquilo que você precisa. Se a tua mente estava turbada, estava preocupada, Deus está entrando com a provisão agora. Em nome de Jesus, portas estão se abrindo, cadeias estão caindo, porque a tua mente, eu quero profetizar que você a partir de hoje se torna uma pessoa madura, experiente, na graça de Deus. Deus te abençoe e que te dê vitória a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Deus abençoe você, tá? Fique com esta palavra no teu coração e que o Espírito de Deus possa ministrar ainda muito mais sobre você. Amém? Louvado seja Deus. Minha esposa está chegando aí, para compartilhar com você momentos maravilhosos aí de aprendizado da palavra de Deus. Beijo. Fica com essa palavra no teu coração. Graça e paz, queridos. Boa noite, a todos. Hoje nós vamos entrar direto, Pra gente, senão a gente, é tanta coisa boa da graça ser dita que, que a gente vai estendendo, Mas nós estamos vendo, sobre Apocalipse, sobre o que vai acontecer com a igreja quando ela chega no céu, tudo que está preparado para ela. Temos dito, ontem falamos que a preparação da igreja é pela água, Hoje, a purificação para que sejamos noiva é através da palavra, da água, como uma onda que vem sobre outra onda e nos lava, Mas a igreja que não vai subir no arrebatamento vai ser pelo fogo, E falamos da igreja chegando no trono, diante do trono, falamos dos galardões que a igreja vai receber. Irmãos, esse momento, não existe nada que você possa fazer que vá te tornar digno para esse momento, porque é um presente, é um dom. É o dom da justiça, o presente que Deus te deu. E isso só pode ser alcançado por fé. Não existe meio de você comprar. Agora, uma vez que você é salvo, você é salvo para as boas obras. Não são as boas obras que te salvam, mas você é salvo para as boas obras. Ou seja,
todo o seu esforço, toda a sua dedicação vai contar como galardão diante do trono de Deus. Vai determinar a sua posição, né, em relação ao reino de Deus. Aquilo que você vai estar desempenhando, né, como ao lado de Cristo. Então, é importante nossos atos de justiça, né? A Bíblia diz que a noiva, né, o linho puro, branco e resplandecente, são os atos de justiça dos santos, ou seja, né, aquilo que você faz de justo, não é a sua justiça, né? Entenda que a primeira vestimenta para que Deus não te olhe nu é dada por Cristo, né? É a justiça de Cristo. É Deus te vestindo com a justiça dele, né? Não é a sua. Mas uma vez vestido com a justiça de Deus, né? Com a justiça de Cristo, nós somos aptos para as boas obras, né? Nós somos aptos para nos amarmos, né? Cuidarmos uns dos outros. E assim, a noiva, ela demonstra, né, muita paixão pelo noivo, né? Então, quanto mais apaixonada a noiva não é, mais próxima ela vai ser do noivo em termos de galardão, né? Talvez você pense, mas se eu chegar lá já tá bom, não é? Mas não é um erro nós pensarmos assim, né? O pensamento de quem é criança. Porque vai ser tão importante, né? Nós estarmos envolvidos no reino, na execução do juízo, tudo que vai estar acontecendo, né? Que vale a pena nós hoje lutarmos para o galardão, né? Não para a salvação, mas para efeito de recompensa. Nós temos que fazer muita distinção entre o que é salvação e o que é reino, né? O que é recompensa. A salvação foi te dada como um presente, de graça. Não vai envolver nada do que você fizer ou deixar de fazer, muda o seu status, né? A sua posição no reino espiritual, salvo, né? Uma vez filho, filho para sempre. Você não vai deixar de ser filho porque, né, eventualmente você se comporte mal. Mas o Pai deseja muito que você se achegue para perto dele, né? Porque ele quer te dar recompensa, além da salvação, além da herança, que é de todo filho por direito, ele tem recompensa, né? Para o bom filho, para aquele filho que corresponde, né? O que agrada o coração dele. Então, uma vez salvo, uma vez vestido com a justiça de Cristo, nós podemos, né, aperfeiçoar no sentido de enfeite, é como se fossem enfeites. Não é? A noiva apaixonada, ela vai colocando adornos, né, nessa roupa que foi dada a ela. Não é? Então, aqui, esse tempo que nós estamos vivendo na Terra, nós estamos adornando o nosso vestido. Nós estamos adornando a nossa roupa que nos foi dada, né? Porque nós vimos que no costume judaico o pai dava o vestido da noiva, né? Então esse vestido já nos foi dado. Hoje nós estamos adornando, nós estamos colocando pedras, nós estamos colocando pérolas, né? Nós estamos colocando joias nesse vestido. E o que são essas pérolas, essas joias? São os atos de justiça, né? Como você corresponde se relacionando com as pessoas, o seu trato, né? Com relação principalmente à sua casa, né? Porque esse adorno começa dentro do seu lar. Como que você trata seu esposo, sua esposa? Como você trata seus filhos, né? Porque você tem que imaginar o seguinte: quando você declara eu e minha casa somos salvos, você está declarando, né, que né, eles são salvos tanto quanto você. E como que isso funciona? Né? Eles morrem e não vivem mais eles, mas Cristo vive através deles. Né? Então hoje, na minha casa, vamos supor, meu esposo, não vive mais ele, mas Cristo vive através dele. E o que eu estou proporcionando para Cristo? Pense por esse lado. Não é? Como que eu tenho lidado com Cristo? Se não é mais ele que vive, é Cristo que vive através dele, como que eu me relaciono com ele? Né? O que eu faço para agradar ele? O que eu faço, né, para ver ele bem, para ver ele, né, ele alegre, feliz? Né? O que eu faço? Quando você faz, principalmente para aquele que está próximo de você, você está fazendo para Cristo.
Isso são adornos, isso são pérolas que você vai colocando, são atos de justiça, né? Que você vai adornando as suas vestes. Isso vai ter recompensa. Não é? Isso não te salva, porque a salvação já te foi dada como presente. Mas isso vai enfeitar o seu vestido de noiva, né? Vai adornar a roupa que você vai usar quando chegar lá, né? Por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos falar muito disso, né? De cristãos recebendo galardão para executar o juízo, né? E o galardão nada mais é do que esses atos de justiça, do que essas pérolas que são colocadas na nossa roupa nupcial, né? Nós vamos falar agora, entrar, né, no Jesus pegando o livro, não é? João, ele vê Deus segurando a escritura da terra. A escritura é o presente que o pai vai dar para o noivo, mais a noiva, né? E agora Jesus, como ele comprou essa terra de volta, né? Ele retomou a terra perdida por Adão. Ele é digno de desatar os seus selos, né? E abrir os 7 selos. Porque era assim que acontecia no passado, né? Quando se perdia uma propriedade, um parente mais próximo vinha, né, e podia comprar de volta aquela propriedade, né? E era feito um documento, né? E aquele documento, né, tinha testemunhas, né, e todos os trâmites que tinha acontecido, né, aquela retomada daquela propriedade, e era selado. E só podia retomar aquela, né, entrar na posse daquela propriedade, né, quem pagou o preço. Então Jesus pagou o preço, né? Então nós vamos ver como que isso acontece. Vamos lá colocar os quadros. Eu já estou falando, né? Vamos seguir. E agora nós vamos ver, né, Jesus ali, né? Isso aí nós já falamos, né? A redenção, nós já explicamos como acontece, né? O poceiro sendo expulso, né? Já foi. Esse é o que Jesus comprou de volta, já falamos. Esse, né? Acho que paramos aí, né? Falamos da tribo de Judá, do leão da tribo de Judá, já falamos. Falamos que ele é raiz de Davi, né? Por isso que ele tem o direito real de ter posse da terra, né? Isso aí já falamos também. Pode passar esse. Pode passar esse. Apocalipse 5, 6, né? Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, né? Um cordeiro como tendo sido morto. Então aqui o cordeiro que aparentemente, né, ele vê como morto. Por quê? Porque é o sangue do cordeiro que comprou a propriedade de volta, né? Tendo sido morto, né? Pagou o preço pela redenção. Ele tinha 7 chifres, né? No 7, irmãos, tem simbolismo de perfeição, né? Quando nós lemos o número 7 na Bíblia, significa o número da perfeição, né? Então significa que nós vamos chegar no céu e ver Jesus como um cordeiro com 7 chifres. Não, isso é um simbolismo, né? Cordeiro porque ele foi imolado como cordeiro, né? Quando ele se deixou crucificar lá na cruz, né? E 7 chifres porque indica, né, a perfeição do poder de Cristo, né? Indica o seu poder no contexto completo, né? De tudo que ele conquistou através do seu sacrifício, né? Vamos para o próximo quadro. O 5,6 diz, bem como 7 olhos, né? Ou seja, visão completa, né? Então Jesus é onipresente, né? Tanto que a Bíblia diz, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me faço presente. Então mostrando a divindade, né, de Cristo. Irmãos, para e pensa, você é noiva de uma divindade. Parece conto, não é, de fada, não é? Como que você anda na rua? Não é? Eu assim, tem hora que me passa cada umas loucuras na cabeça. Não é? É assim, né, de prazer, de andar nessa terra, né, saber, Senhor, eu sou noiva de uma divindade. Pensa, né? O meu noivo, né, tá cuidando de mim. O pai do noivo, né, mandou assim uma guarda de anjos para me guardar nessa terra, porque eu não sou uma pessoa comum. Eu sou especial, eu sou importante para Deus, né? Eu sou importante para o meu noivo.
Não é? Isso é paixão, irmão. Você tem que ser apaixonado por Jesus, né? Então, assim, acontece umas coisas, né? E a gente ora e fala com Deus, e Deus, assim, né, mostra, assim, Ele tem prazer, né, que nós sentamos isso, né? Essa paixão, esse amor, né, por Jesus. E, né, diz, ele foi enviado, né, por toda a terra, né, enviados por toda a terra, esse espírito, esses 7 espíritos. Não existe 7 espíritos, mas a plenitude do espírito, né, foi enviado sobre a terra, foi enviado para morar dentro de você, irmãos. Não é? Isaías 11:2, repousará sobre ele o espírito do Senhor. E esse mesmo espírito, irmãos, está dentro de você. Para e pensa. Porque o que está dentro de você é o Espírito de Cristo, né? É o Espírito Santo. E aí ele diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. É esse Espírito que habita dentro de você hoje como templo, né? Do Espírito Santo, templo da divindade, que ele escolheu, né? Por isso que o templo lá em Jerusalém foi destruído. Então, esse Espírito que é visto em Cristo, né, ele habita hoje dentro de mim e de você, né? Vamos ver o próximo quadro. Vamos colocar ele por inteiro. Apocalipse 5:7. A vista aqui já está cansada, né? E veio e tomou o livro, né, da destra do que estava sentado no trono, né, Jesus, né, porque foi digno de tomar esse livro. Tomar no sentido de receber, né, da mão do Pai, né? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se, né, diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas. Aqui é a igreja, né? A igreja que recebeu o galardão, a igreja, né, o mar de vidro, se prostra, né? Ali mostrando os 24 anciãos e os 4 animais, né, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpa, ou seja, louvor, né? Salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só, não é? Então ali agora a igreja diante do Cordeiro, né? Diante da divindade, diante do noivo, né? E ela ali louva o nome dele, né? E ela deposita taças, a Bíblia diz que são taças de ouro, né? Cheia das orações dos santos. Não é? Eu creio aqui que todas aquelas orações que não puderam, né? Creio não, tenho certeza, todas aquelas orações que Deus ouviu, mas que não pôde responder, porque não era tempo de justiça ainda, né? Aqueles pedidos de justiça que nós às vezes fazemos, né? E ele ali né, vai ser o momento, né? Nós colocando aos pés de Jesus, né? Essas orações, né? Clamando por justiça, né? No interior do livro, né, está o juízo sobre a terra, avisando também o responder com justiça todo o mal vivido pelos vencedores. Ou seja, nós sabemos, né, que somos caluniados, somos criticados, né, somos zombados, muitos perseguidos, muitos mortos, né, e muitos deles vão estar lá diante, né, de Deus, né, com seu galardão. Né? Pensa só aquele que foi martirizado, que foi injustiçado, foi morto, né, por pregar o evangelho. Ele vai depositar, né, aquele pedido de justiça, que não podia ser executado antes, porque nós estávamos no tempo da graça. Agora, né, está sendo depositado aos pés de Cristo, né? O Cordeiro que foi morto e reviveu. Vamos ver o próximo quadro. E Deus passando, né, o livro às mãos do Filho, a escritura da terra. Agora, na igreja, né, vai herdar junto com Cristo a terra, né? Apocalipse 5:9 diz assim: cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Né? O que ele comprou?
homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha só, né? Ali a igreja, né? A noiva de Cristo, cantando um novo cântico, adorando, né? O nome do Senhor, né? E dizendo que ele era digno, né? De abrir e desatar os selos, porque ele comprou, né? Pagou com seu sangue, né? Ele comprou o presente e te deu para todo homem, toda tribo, língua, povo, nação, né? E nos fez, irmãos, reis e sacerdotes. Por isso que eu digo que você é noiva de uma divindade, né? E ele nos fez reis, né? E nós reinaremos com ele, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, né? Quando ele fala rei dos reis e senhor dos senhores, está falando justamente de nós. Ele é o rei dos reis, aquele que ele fez rei, né? E é senhor daqueles que vão ser senhor sobre as nações. Eu e você, né? Como que você anda nessa terra? Ah, irmãos, né? Nossas tribulações é tão passageiro, tão pouco, né? Aqui as dores, os sofrimentos, né? As angústias. Por isso que a nossa mente não pode estar fixada aqui na terra, né? Não pode estar firmada no que você conquista aqui, no que você recebe ou não deixa de receber, né? Isso para Deus, Ele te dá porque Ele te ama, né? E às vezes o coração dele dói quando te vê, né? Às vezes triste, cabisbaixo. Mas a Bíblia diz que o tempo todo nós temos que olhar, né, para nossa pátria celestial, olhar, né, para o que tem de esperança, aquilo que nos aguarda, aquilo que nos vai, né, ser eternamente, porque isso aqui é passageiro, né? Isso aqui daqui a pouco passou, né? O máximo que a gente dura, 80 anos, a Bíblia diz que passa disso enfado e canseira, né? Então... já colocou até mais 10 a favor aí, né? É 70? Mas não, a realidade é isso aí mesmo. Hoje a natureza humana hoje tá melhor um pouco. Sim. Do que um tempo atrás. Acho realmente. até mesmo que isso é um sinal, né? Nós já até falamos em lives anteriores. Hoje as pessoas chegam com 80 anos com muito mais vigor do que a gente via chegar antigamente, né? Sim. Verdade. Então, nós estamos vendo, né? Talvez seja porque a Bíblia diz que não passaria, né? Essa geração que visse Israel nascer, geração do meu pai, 1947, né? Não passaria essa geração sem que visse tudo acontecer. Meu Deus. A geração que visse Israel surgir, né? A figueira florescer, não passaria ela sem que tudo acontecesse. Irmãos, eu estou vendo assim algo sobrenatural. Deus restaurou as forças do meu pai e da minha mãe. Meu pai, impressionante. Parece que trocou turbina, um motor, sei lá. É impressionante o que Deus fez na vida deles, dos né? Muita dois, coisa. Né? Talvez você que esteja me ouvindo conhece meu pai e minha mãe, e eles estavam muito debilitados, né? Estavam, não é? Se Deus não intervém, já teriam partido, né? Principalmente a minha mãe. Ela teve durante um mês 4 infecções, né? E Deus assim... Contamos isso aqui em testemunho, né? Já tem lives aí contando testemunho, né? E cada dia que eu falo com eles, né? Eles estão bem, estão dinâmicos, estão, né, tão ativos, estão trabalhando, estão, né, diferente do que eram, né? Então eu vejo Deus restaurando a saúde deles, né? O ânimo, né? O vigor, porque eu creio que eles vão passar, eles vão ver, não é? A Bíblia diz que não passaria essa geração, então eu creio que meu pai e minha mãe vai ver, né? Vai participar do arrebatamento, né? Para a glória de Deus. Amém. Eu também creio nessa ver vitória aí. Próximo quadro. Aleluia. Vamos ver aqui. O que está acontecendo no céu? A igreja chegando no céu, recebendo seu galardão, né? A redenção da terra é o tema principal do livro de Apocalipse, né? Então, é tomar a terra de volta, né? Satanás é o poceiro que precisa ser arrancado dela, precisa ser tirado à força, né? E para os que dizem não identificar a presença da igreja no capítulo 4, fica o versículo de Romanos, né? Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Essa palavra aqui é muito interessante, irmãos. Ó, tem duas classes de filhos. Ó. Se somos filhos, somos herdeiros. Todos que são filhos herdaram a salvação. Agora, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tem filhos que só vão herdar a salvação. Mas tem outros que vão herdar junto com Cristo. Ou seja, herdeiro do pai e co-herdeiro com o filho. Por quê? Porque o filho primogênito, ele tem maior parte da herança. Né? Sim. E ele, assim, ele é escolhido para governar, ele é escolhido para, né, para administrar as posses do pai. Né? Então, como nós somos um só corpo com Cristo, um só espírito com Cristo, né? Nós herdaremos junto com ele. Igual a esposa, né? A esposa, ela pode ser muito pobre, mas ela, quando casa com um homem rico, ela entra, né? Ela herda junto com aquele homem, né? E é isso que aconteceu com a igreja. Tem vice-versa também, né? Oh, Jesus. Vamos lá. Senhor, Papai, eu perdoo minha esposa. Eu perdoo ela, Senhor. Porque para Deus, irmão, noiva não significa que são só as mulheres, né? Homem e mulher. Mas todos são noiva, né? Talvez na sua mentalidade aí, né? É difícil se enxergar como noiva, mas é assim que a Bíblia te vê. Né? Como noiva. Para nós é mais fácil, mulheres, né? Nos identificarmos com essa posição. Mas às vezes para o homem, né? Mas a Bíblia diz que o homem, não é? Todos são um em Cristo, né? Não tem homem, mulher, servo, livre, né? Mas todos são um, ou seja, foram unidos a Cristo, se tornaram um só com ele, né? Um só espírito. E vai co-herdar com ele, né? Co-herdeiro dele, né? Aqui é a recompensa. A herança, não é? É salvação, todos os filhos têm direito. Agora, co-herdeiro é a recompensa daquele que, né, pega aquilo que foi dado para ele de graça, né, como um presente, e começa a adornar com as boas obras, adornar com amor fraternal, não é? Então, quando tudo que você faz em prol de uma pessoa, né, em benefício de uma pessoa, você está adornando essa roupa nupcial, né? Vamos ver o próximo quadro. Após um impressionante culto de adoração que nós vimos, né, louvor e adoração, oração, todos os interesses, né, se centralizarão no documento que dará aos herdeiros o direito de terem de volta a sua propriedade. Por isso nós vamos herdar junto com Cristo, co-herdeiro, né? Agora nós vamos agora a noiva, a esposa do cordeiro, vai vir com ele, né, e vai executar esse juízo, não é? Para a tomada dessa terra de volta. O ponto central do Apocalipse é esse, a tomada da terra de volta, né? Vamos ver. Capítulo 6, né? Abertura dos 6 primeiros livros. Então, capítulo 5 nós falamos de Jesus tomando a escritura, né? Recebendo das mãos de Deus o presente, né? De casamento da noiva e do noivo. E agora eles precisam tornar essa terra habitável. Né? Eles precisam que essa terra passe por um processo de limpeza, né? Nós precisamos arrancar Satanás dela. Quanta coisa que, né? Precisa ser feita. Nossa, verdade. Então, a igreja, juntamente com Jesus, vai fazer uma faxina na terra, né? Vai purificar ela através do fogo. Né? Então, os súditos, né? Ou seja, que serão... né, vão sobreviver nações ainda durante a grande tribulação, né? Mas os que sobreviverem é porque reconhecerão que Deus é Deus e que o diabo, né, é mentiroso e tentou enganar as nações, né? Mas nós vamos falar mais detalhes para frente. Abertura dos 6 primeiros selos. Como que vai ser essa abertura, né? O que vai acontecer com essa abertura? Quando esses selos começarem a ser abertos? Vamos ver. Aqui nós fizemos, né, novamente um apanhado desses 6 primeiros selos. Né?
esses selos vão ser justamente abertos para que a igreja que não subiu no arrebatamento tenha condição de não negar a Cristo. Então vai ser uma forma de ajudar a igreja que não subiu a não negar a sua fé, não é? Mas nós vamos depois dizer aí com detalhes o que vai estar acontecendo com esses selos. Pode passar, meu amor. Para a gente entender esses 3 anos e meio, né, que precisa acontecer antes da grande tribulação, porque senão esses selos já teriam que estar sendo abertos agora, irmãos. A gente vê muita coisa desses selos já acontecendo, mas eu creio assim que eles não foram abertos pelo fato da igreja ter que abrir, né, ter que executar esses selos, né? Porque quando a gente vê essas trombetas, esses selos sendo abertos, nós vemos anjos executando, né, a abertura desses selos. Ou seja, conforme Jesus abre cada um desses selos, algo acontece no céu, não é? E algo acontece na terra. E quando acontece na terra, né, é visto como anjos voando pelo meio do céu, é visto, né, ou por João, de uma forma espiritual, anjos executando, né, a ação a abertura daquele selo. E nós sabemos que esses anjos, pela roupa que eles trajem, né, é a igreja. Então não tem como ser a igreja abrir esses selos se ela ainda não está lá, não é? Nós estamos aqui ainda na terra. Então, eu creio que esses selos vão ser abertos depois do arrebatamento. Por quê? Porque a igreja precisa fazer essa execução, né? E por isso precisa desses 3 anos e meio antes da grande tribulação, né? Porque a igreja, né, os filhos mornos, os filhos que não foram primogênitos ainda estão aqui. E a ira de Deus não pode vir sobre a igreja, né? Essa foi uma promessa, foi um presente que Deus deu, que nunca mais iria ficar irado com a sua igreja, né, com seus filhos. Verdade. Ele prometeu isso, que não iria mais. Por que hoje Deus não pode se irar contra a igreja? Porque a ira foi toda sobre Jesus. Jesus levou a ira de Deus. A justiça que era para vir sobre mim e você foi sobre Cristo. Então, mesmo a igreja que não subiu no arrebatamento, ela é filha, não é? Eles são filhos. Então, a ira de Deus não pode vir sobre eles, né? Porque veio sobre Jesus. Então, esses 3 anos e meio precisam acontecer antes da grande tribulação para que esses filhos sejam purificados, como Jesus disse lá na igreja de Laodiceia, né? Que eles iriam precisar comprar, já que eles não receberam de graça o presente, eles achavam que envolvia algum plano, alguma obra para que eles se vestissem, né, dessa justiça, fosse olhado por Deus de forma justa. Eles vão precisar passar por isso. Eles creram dessa forma. Ontem nós até dissemos, tudo aquilo que a gente crê, a gente precisa, aquilo acaba acontecendo, não é? Aquilo que você crê no coração, aquilo externa no seu exterior. Aquilo que a sua crença vai determinar a sua condição. Eu falei, claro, né, como a gente sempre comenta, né? Você às vezes não está dando para, você está fazendo algo quando a gente está meditando. E até também quando eu passo para você, eu vou compartilhando aqui umas coisas. Mas a gente colocou algo, não é essa palavra, mas algo bem perto disso, né? Em 2 Pedro 3:9, que Deus espera, Deus é longânimo, para que as pessoas creem e se arrependam. Esse arrependimento aí, né, dentro da palavra original dela, não é arrependimento de pecado, é arrependimento para crescimento. Deus é longânimo para que as pessoas entendam que elas ainda precisam conhecer mais. Quando Paulo fala em Filipenses 3, que eu li também de 12 a 16, fala justamente isso. Uma questão de crescimento, de mentalidade, de mente, de algo que promove para algo maior, superior. Né? Então, por isso que Deus está aguardando, por isso que tem muita coisa que ainda não aconteceu. Porque ele está aguardando as pessoas crescerem, amadurecerem. É como, colocando aqui, como se um pai fosse dar um carro para um filho dirigir, mas está esperando ele completar a idade para ter a carteira, para poder dirigir. Sim. E esses filhos, esses filhos que não vão subir, é justamente filhos imaturos. Sim. Não cresceram na fé, não desenvolveram a sua fé no sentido de crer, né, que a sua justiça não dependia dele, né? Tá lindo. Oh, meu pai.
Falei com ela para botar o cabelo de lado, irmãos, né? Dando pausa aqui, né? Olha aí como é que fica bonito. Para. Ela fica vermelha. É por isso que eu tenho que de vez em quando botar umas roupinhas mais ou menos. Beijo. Pode continuar, meu amor. Aí ele me tira do sério, irmão. Me tira meu raciocínio. Oh, meu Deus. É muito amor envolvido. Então precisa desses 3 anos e meio, né, antes da grande tribulação, para purificação desse cristão, né? Porque eles, como eles não foram purificados pela água, que hoje é a palavra, né? E a palavra de Deus, qual a palavra de Deus para a nova aliança, né? Que ele não se lembra dos nossos pecados, que a ira que era para vir sobre nós veio sobre Cristo. Quando nós nos firmamos nisso, nós amadurecemos. Né? Nós conseguimos enfeitar o nosso vestido de noiva, né? Aí nós conseguimos praticar as boas obras, né? Que a lei menciona, né? Os bons comportamentos, aí aquilo tudo ali a gente consegue fazer, né? Mas só depois que a gente entende, porque enquanto nós somos criança e achamos que o Pai pode nos aceitar pela nossa justiça, né? Nós ainda, né, não estamos aptos para entrar no usufruir. Nós temos direito, né? O filho morno, ele tem direito na herança, mas ele ainda não está apto, né, para assumir aquela herança, que é o reino, né? Então, o arrebatamento vai ser um divisor, né, entre os filhos que já amadureceram na fé e os filhos que ainda são imaturos, né? Então, de certa forma, esses 3 anos e meio vai ser para purificar esses. Eles precisam dessa purificação. Eles não podem, né, ir para o céu. Também agora o único meio de ir é através da morte, né? Então eles vão precisar enfrentar a morte para poder chegar lá, né? Mas vai valer a pena, mesmo quem não for, né? E eu espero que não seja você. Vai valer a pena, mesmo depois, né? Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, mas... Meu Deus do céu, mas... Né? Nós vamos mostrar aqui como que vai acontecer, né? Então vai precisar desses 3 anos e meio. Apocalipse 12:6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 3 anos e meio, 1.260 dias, né? Aqui falando justamente desse período que o cristianismo ainda vai existir na Terra, né? Purificação das nações, mais 3 anos e meio, Apocalipse 11:3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestido de pano de saco. Isso aqui, ó, é os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, e depois tem os 3 anos e meio para Israel. Então, precisa desses 3 períodos de 3 anos e meio. 3 anos e meio, 3 anos e meio para a igreja, que não subiu no arrebatamento, 3 anos e meio para purificar as nações, não é? Que não creram em Cristo, não é? Acreditaram que Satanás era Deus e que, né, o anticristo era o Messias, e depois para Israel. Os últimos 3 anos e meio vai ser de purificação para Israel. Todos esses aqui vão ser por fogo, não mais por água, né? Agora dá tempo de ser purificado pela água, né? Mas pelo fogo, essas 3 situações, né? Então depois nós vamos falar de cada um sendo purificado a seu tempo, né? Pode? Sim. 56, tá sim, ótimo. Falamos bastante, damos uma adiantada. Sim. Então eu achei muito interessante isso aí, né? Essa colocação, essa divisão colocada para que as pessoas possam entender, porque a grande maioria das pessoas ouviu até hoje que vai existir um período de 7 anos. 7 anos. Isso é 90% das pessoas já ouviram isso. Né? E isso aí, queridos, não foi uma revelação por conhecer a graça. Não, você já tem muitos anos. Muitos anos de conhecimento que trouxe essa realidade aí. Tá bom? Senão a gente não consegue encaixar os períodos do Apocalipse dentro dos 7 anos. Não tem como. Nós encaixarmos a igreja sendo purificada pelo fogo, que não subiu no arrebatamento, as nações, né, e Israel. Verdade. Justamente por isso que eu te contei. Sobre a igreja, não pode vir a ira de Deus. Então, sobre a igreja, aí depois do arrebatamento, a igreja vai sofrer a ira do diabo, não é ainda a ira de Deus. Né? A ira de Deus só pode vir depois que todos os filhos saírem da terra, né? Foram ceifados da terra. Amanhã nós vamos dar continuidade,
O que vai acontecer com esses selos, conforme forem sendo abertos, eles vão proporcionar, né? Satanás vai promover uma era de muita paz durante esses 3 anos e meio aí, ó. Primeiro 3 anos e meio, né? Vai ser uma era de muita evolução, né, tecnológica, muita divisão de bens, muita fartura, muita prosperidade, né, muita coisa boa, entre aspas, vai estar acontecendo, né, para as pessoas, divisão de bens, né, as pessoas vão ser prósperas, menos a igreja. A igreja vai ter que viver dentro das cavernas. Eita, Jesus, né, subterrâneo, alguma coisa assim, né? Mas aí o que vai acontecer, né? Com essa paz toda que faz, né, que Satanás vai promover, porque ele vai vir como o Messias, né? Ele vai vir trazendo o que os judeus esperou de Jesus lá no passado, né? Um governo mundial, ele vai governar mundialmente, né? E ele vai trazer um governo muito próspero, um governo muito justo. Tem que ser um governo justo, porque é isso que Israel espera, não é? Um governo de Deus. Então ele imagina que o anticristo é um governo de Deus. Um governo justo, próspero, né? Assim, né? Até ele descobrir que não é de Deus, né? Que é do diabo. E isso nos últimos 3 anos e meio. Mas aí nós vamos falar tudo isso aí para frente, né? Acompanhe as lives que se seguem aí. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos participar da ceia? Sim. Vamos pegar ali, né? Participar, você que está aguardando até agora para participar conosco, né? Tem um bichinho aqui dentro. Tá pouco, não tem problema. Nós vamos participar, meu querido, vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus nesse momento, amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós louvamos o teu nome e dizemos a ti, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esses momentos tão maravilhosos, momentos ímpares em nossa vida, que tem nos dado, Senhor, a oportunidade de transmitir uma grande e eterna verdade ao coração de todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Pai, que a tua bênção, Senhor, possa alcançá-los de uma forma surpreendente, dando, Senhor, vigor espiritual a cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Meu bigodinho tá parecendo que comi um passarinho e larguei as asas por lá de fora. Sujei a boca com feijão. Não deu tempo de fazer a barba, irmão. Então vamos lá. Glória a Deus, né? Vamos participar. Você tem a oportunidade de participar conosco nesse momento em nome de Jesus. Amém? Então faça isso aí para a glória de Deus. Aleluias! Glória ao nome do Senhor, que tem nos dado esta grande vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua casa, venha trazer, né, realizações. Creia na promessa de Deus, creia no favor de Deus, creia nas maravilhas de Deus. Quantas coisas que o Senhor tem preparado para nós, né?
desde a fundação do mundo. Glória ao nome do Senhor, né? Nós vamos, eu quero te agradecer a sua presença e que o Espírito de Deus abençoe você em nome de Jesus. Receba aí na tua casa a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Até amanhã, às 22 horas, né? Não esquecendo que Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração. Beijo no seu coração. Fica na paz.